Então abra, por favor, a palavra de Deus lá no livro de Ageu. Por favor, Ageu capítulo 2, versículos de 1 a 9, que é a segunda profecia. Enquanto você abre, vou lembrando, você que estava no domingo passado, qual era a ênfase da primeira profecia de Ageu? Qual era o pano de fundo da situação, do momento de Ageu? Eu usei 3 formas aqui, 3 ideias, para definir o que era aquele momento, o que significava aquele momento. E as 3 formas que eu usei foram estas: templo incompleto, povo o quê? E Deus insatisfeito. Templo incompleto, povo indiferente, Deus insatisfeito. E vem a profecia. E a profecia era exatamente sobre a reconstrução. Então a palavra forte da primeira profecia é reconstrução. E Deus usa, através de Ageu, de uma maneira muito direta. E fala ao povo: vamos analisar a situação de vocês. E pela situação de vocês, vocês entenderão como eu estou. E começa então, está no capítulo 1 de Ageu, toda essa dinâmica, todo esse diálogo, do versículo 4 para frente. Eu estou retomando rapidamente, porque olhando agora, tenho a impressão que muitos não estavam no domingo passado. Então, rapidamente retomando a primeira profecia. Deus questiona o povo acerca de como eles estavam vivendo, Ageu 1:4. Está pedindo para que o passado deles seja reconsiderado, Ageu 1:5. Está reconhecendo o esforço do povo em Ageu 1:6, dizendo: eu sei que vocês têm trabalhado, eu sei que vocês têm se esforçado, no entanto, parece que não tem dado certo, o resultado dos vossos esforços é vão, para o que vocês querem, para o que vocês propuseram nos seus corações. Versículo 7 retoma: precisamos reconsiderar a escolha de vocês, o passado de vocês. Do versículo 8 para frente, a orientação: vamos definir uma coisa? Eu não aceito mais que o meu templo esteja como está. Eu não aceito mais que o meu templo esteja abandonado e vocês estejam ocupadíssimos com vocês mesmos. Eu não aceito mais. E a forma de resolver isso é assim. Versículo 8: sobe ao monte, traz madeira, edifica a casa. Eu me agradarei da minha casa e serei glorificado. Porque isso representava, de novo, Deus no centro da vida do seu povo. Em linhas gerais, Deus está questionando por que ele se tornou periférico na vida do seu povo. Por que ele se tornou algo para se resolver depois? Por que Deus ficou para uma agenda posterior? Questionamento que vem a orientação para que se resolva. Versículo 9 para frente, de novo Deus está dizendo: olha, o passado de vocês precisa ser considerado, porque eu sou o Senhor da graça, e eu derramo ou retenho a graça. Então precisamos considerar, e diz: o mal que sobreveio, as situações de sequidão, a escassez, foi porque eu fiz isso acontecer. Isso é a profecia 1, a primeira delas, né? O versículo 11 diz: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Praticamente Deus está dizendo assim: se continuar dessa maneira, nada dará certo para vocês. Vamos resolver essa situação ou vamos insistir nisso? Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor.
Primeira profecia. É o que vimos domingo passado. E esse temor produziu no povo uma vontade nova. E eles passaram então como diz no versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Uma das partes mais bonitas é quando essa obediência é vista em ações. Porque uma coisa seria o povo considerar o seu pecado e falar, verdadeiramente, estamos em pecado, verdadeiramente, Deus é periférico agora na nossa vida, verdadeiramente, Deus não é prioridade agora. Agora a prioridade é a minha vida. Uma coisa é o povo reconhecer isso, a outra é atender, obedecer, pôr a mão na massa. Uma coisa é o reconhecimento, é o entendimento. Eu estou em falta com Deus. Eu estou em infidelidade com Deus. Isso é uma coisa. Alguns acham que só o reconhecer é o suficiente. À luz de Ageu, não. Só o saber que a sua situação não está bem com Deus, no livro de Ageu, não é suficiente. Como creio sinceramente, não é hoje. E aí vem essa coisa linda do versículo 14. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então a primeira profecia foi assim. O templo estava incompleto, o povo vivia numa indiferença, Deus estava insatisfeito, veio a profecia de Ageu, eles entenderam que tinham feito uma escolha que lá no final teria consequências ruins para eles, como povo de Deus, retornam e pronto. Ficou bem de novo. Aí vem o tempo 2. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, então alguns meses depois, fala agora, algum tempinho depois, né? Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então esta é a segunda profecia, meus irmãos, e eu começo como comecei na aula passada. O que essa profecia quer dizer? Quais são as perguntas? Qual o sentido da pergunta do versículo 3? Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Qual é o sentido dessa pergunta? A quem essa pergunta é dirigida? Fala agora a Zorobabel e a Josué e ao resto do povo, ou seja, Deus está mandando Ageu falar. Qual era o sentimento? Qual era o sentimento na reconstrução? Por que Deus está fazendo esta pergunta, irmãos? Quem consegue me ajudar? Sei que já tem um microfone rodando, pode levantar a mão e falar. Por que Deus está fazendo essa pergunta? Para quem Deus está fazendo essa pergunta? Por que as pessoas estavam considerando a segunda casa um nada, perto da primeira?
Quem me ajuda? Quem conhece um pouco do pano de fundo de Ageu e quer contribuir, fique à vontade. Por que será que Deus faz essas perguntas? Veja, vou continuar ajudando aqui. O povo está trabalhando. O povo tinha voltado. Era um tempo bom. O povo estava dentro da obediência, né? Tinha atendido. Estavam retornando. Mas qual sentimento dominava o povo na reconstrução desta casa? Vou retomar de novo. O grande templo de Salomão tinha sido levantado de maneira brilhante, maravilhosa. Uma das grandes obras daqueles tempos. Possivelmente uma obra referência para o mundo conhecido da época. Vem Nabucodonosor. Leva todo mundo cativo. Em 3 vezes ele entra e destrói Jerusalém. Vai levando uma turma na primeira parte, a segunda turma depois, e na terceira vez eles vão, e então ficam muitos anos sem voltar. Vem a liberdade para voltar. Eles retornam, mas o templo antigo não existe mais. As casas deles não existem mais. A cidade fortificada não existe mais. Bom é voltar para casa. Bom é sair de férias, ir para os lugares excelentes que podemos ir. Mas chega um momento que todos querem voltar para casa. Não importa se a casa é grande, pequena, com condições ou poucas condições, não importa. Há uma vontade, é o ninho, é o lugar. Estar no nosso lugar é sempre muito bom. Sentimento presente na vida do povo de Deus. Voltar para sua casa. Chega em Jerusalém. Cadê Jerusalém? Jerusalém é um monte de destroços. Então vem a palavra e diz, temos de reconstruir o templo, porque Deus se agrada do templo e é glorificado no templo. E eles começam a reconstrução. 3 ou 4 anos trabalhando. Vem uma opressão dos povos circunvizinhos. Vem o medo. Para-se de reconstruir o templo. Mais 10 anos, talvez 14 anos, sem mexer no templo. Vem a palavra através de Ageu. Vamos, minha gente, vamos, mãos à obra, vamos lá. Eles retomam ao templo. E em determinado momento Deus diz, por que esse sentimento? Por que esse sentimento? Por que quase essa frustração? Por que eu ouço choro no meio do meu povo na hora da reconstrução do templo? Por que havia o choro? Alguém já pode me ajudar aí? Senão eu vou dizendo. A verdade, assim, uma parte do povo já estava bem idosa. E aqueles que conheceram o primeiro templo, quando olhavam para o segundo templo, estava uma tristeza. Porque o primeiro templo tinha sido construído de uma suntuosidade rara. E o segundo templo era um templo construído pelo esforço dos pobres, do que tinha. A orientação de Deus era para que ele fosse construído, não para que ele fosse construído igual ao templo de Salomão. Então a base dessa profecia é quase um consolo, é um estímulo para continuar dizendo, olha minha gente, esse templo não é para ficar como o de Salomão, porque os planos que Deus tinha para este segundo templo não tinham a ver com a sua estrutura física. O que Deus queria e precisava, e era necessário nesse momento, reproduzir, era a consciência de que Ele estava no meio deles. O que Deus queria que o povo de Deus soubesse é que Ele nunca tinha abandonado o seu povo. O que Ele queria era que tivesse um local que o povo se voltasse para Ele, para que os dois, ou para que Deus e o seu próprio povo, continuassem o relacionamento.
E quando Deus usa 3 vezes a expressão no versículo 4, ser forte, ser forte, ser forte e trabalhai, Deus retoma uma palavra. Deus está relembrando o povo acerca da aliança que ele nunca deixou se quebrar. Então, essa é uma profecia, queridos, que tem a ver com um estímulo, que tem a ver com uma orientação segura, que tem a ver com uma palavra relacionada à garantia da presença de Deus. A garantia que o Senhor estaria naquele templo e se relacionaria com aquele templo, com aquele povo naquele templo. E que em momento algum o Senhor se desagradaria daquele templo por conta da sua construção. O grande ensino aqui talvez seria esse: vivam o presente. Não existe mais templo de Salomão. Vivam o agora. Porque estava iniciando novamente, dando continuidade na obra. Então, para os idosos é uma grande lição, para a gente não ficar parado, olhando só o passado e querendo que as coisas continuem como era antigamente. O importante é continuarmos trabalhando e termos certeza da presença de Deus ao nosso lado. Porque se Deus é por nós, quem será contra? Mesmo tendo divergências, pessoas desanimadas, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Continuou no passado e vai continuar no presente, e o futuro está nas mãos do Senhor. Pois é. Então, uma primeira ideia aqui, a irmã levantou essa questão dos mais experientes, né? Os mais experientes. Irmãos, a Bíblia, ela dedica uma honra muito especial aos mais experientes. Vocês percebem isso? É uma espécie de cultura oriental até, que nós ocidentais não temos muito, diga-se de passagem. Mas a igreja presbiteriana, ela, na sua raiz, é necessário que, para ela se manter fiel, que ela dê a honra devida aos experientes. Que, via de regra, ou que pelo menos na sua grande maioria, são realmente os idosos. São as pessoas que mais viveram, são os mais experientes. E neste momento, os jovens cantavam, vibravam na construção do templo, aqueles que estavam trabalhando, sabendo das perseguições, sabendo que Sanbalat, Tobias e Gesem estavam ali perto, que os samaritanos fariam pressão, estavam conscientes que talvez precisariam lutar, precisariam se defender para continuar a obra, como necessariamente isso também está relacionado em Esdras, Neemias. Mas os experientes estavam chorando, estavam lamentando. Então, é possível que aqui haja uma palavra muito direta aos mais experientes, para encontrar no arcabouço da sua experiência o ânimo para passar aos mais novos, para passar a experiência de que Deus esteve o tempo inteiro com eles. Quem mais tinha ouvido falar de Deus? Os jovens ou os idosos? Os idosos. Tinha que passar isso. Então, nessa hora, parte do povo estava lamentando o templo não ser como era o antigo, vocês percebem? E vem a profecia de Ageu diretamente para este povo, e as perguntas que vocês viram aí no versículo. Por que estão considerando este templo como nada aos seus olhos? Porventura não entendem que a questão não está no tamanho, não está na forma? Há alguma dúvida sobre a minha presença na vida de vocês, mais experientes? Veja, nós estamos quase trabalhando os extremos nessa manhã. O presbítero Ismael trabalhou com a criança, e eu agora estou trabalhando, ainda que como tópico apenas, de
né, um tópico do todo, nós estamos trabalhando com a outra parte, com a outra extremidade. Cadê a experiência? É ou não é que quanto mais vida com Deus, quanto mais tempo com Ele, mais isso deve resultar em atos de honra e glória ao nosso Deus? Não é? Porque mais vocês viram, agora estou falando diretamente, mais vocês conhecem. Nós, pais, nossos pais, que nos ensinaram na fé, não tem mais condição de atestar a um filho quem é Deus? Claro que tem. Então, se culturalmente, e aí eu retomo, se no Ocidente não se preza muito por se valorizar a experiência, como no Oriente, nós vamos deixar que a cultura nos engula? E na fé, na igreja, nós, os mais experientes, vamos nos relegar ao que a cultura determina? A cultura não dá tanta importância? Ao contrário. Aqui, talvez a palavra mais direta de Ageu seja para esses que estavam achando que aquele segundo templo não significaria, Deus não se agradaria dele, era muito pouco. Deus está chamando realmente a atenção daqueles mais experientes para que eles não fiquem chorando e lamentando, mas, ao contrário, se alegrem, porque o Senhor está no meio deles. Viver o presente. E uma outra ideia que essa segunda profecia também traz, é assim, quando se faz um propósito, quando se decide por fazer alguma coisa, e aqui havia uma decisão, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus fortaleceu o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. E eles foram e retomaram a construção do templo. Que sentimento era aquele de frustração logo depois de ter recomeçado a obra? Então essa segunda profecia tem uma outra ideia também, de fortalecer os propósitos. Decidiu, é isso que vai fazer, vai até o fim, aconteça o que acontecer. Que é outra coisa difícil também. Ir até o fim naquilo que se começa. Esta profecia, irmãos, olhem para ela, olhando para o texto aqui. Olhem coisas que estão aqui nesse texto. Volta lá, por favor. Ageu, capítulo 2. Ageu 2, versículos de 1 a 9. Deus está, assim que Ele explica, eu estive no meio de vocês, assim como eu os tirei do Egito. Se voltarmos ao passado, vamos encontrar a minha presença na vida de vocês o tempo inteiro. Ao mesmo tempo em que Deus retoma ao passado, Deus fala do futuro. E Deus falar do futuro está no versículo 6 para frente. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Porque na hora da frustração, na hora da tristeza, na hora de achar que o que se está sendo feito é pouco, na hora do choro, na hora de se estar debaixo de uma nuvem pesada de chuva, é difícil acreditar que tem um sol depois da nuvem. E o que Deus está falando aqui é, nesta casa entrará um dia o Rei da Glória, entre outras coisas. E quando estudamos o livro de Ageu, vamos perceber que Deus já havia uma espécie de profecia antiga a respeito disso. Seria nesse lugar que o Senhor Jesus um dia andaria. Foi nesse lugar que eles levantaram aqui agora, com muita dificuldade, com os mais idosos chorando, com um templo não tão suntuoso quanto o templo de Salomão, que um dia o Senhor Jesus entraria. Entre outras coisas, expulsaria os vendilhões,
Neste lugar, um dia, ele estaria, abriria o livro e diria, sobre mim está a profecia do Messias. As coisas, quando elas vêm de Deus, nem sempre elas são compreendidas no primeiro momento. O que Deus queria era que esse povo estivesse unido no trabalho, que os mais idosos reconhecessem a presença dele e o honrassem, que o entusiasmo não diminuísse e parasse, que o povo entendesse que Deus não se ausentou por um momento da vida e que não se ausentaria, e que estava no comando da história de tal maneira que os seus planos não seriam frustrados, de maneira nenhuma seriam frustrados. Então essa segunda profecia, irmãos, ela tem uma ênfase muito forte nesse sentido. É um estímulo. O povo de Deus precisava de um estímulo. Precisava viver o presente. Precisava que os seus propósitos fossem fortalecidos de maneira que eles não desistissem no meio. E Ageu é o profeta para falar isso. Qual a aplicação que isso tem para hoje? Rapidamente. O que é viver o presente hoje, igreja? A irmã usou uma expressão. Tem coisas no passado que não vão ajudar em nada. Como se vive o presente hoje? É mais ou menos por aí que essa profecia de Ageu quer dizer, né? Ele estava diante de algo abalável, mas era para continuar, tendo ânimo, porque viria ainda, no futuro, algo, um reino inabalável. Então, e eles sabiam muito bem disso. É isso. Como é viver o presente, irmãos? Como se vive o presente a partir de um Deus que a gente conhece? O que é ter os propósitos fortalecidos de maneira a não parar na metade? O que é necessário para isso? O que é necessário para uma igreja, e nós somos a igreja, isso aqui foi vivido em 520 a.C. Foi um ano importante para o povo de Deus, porque no ano 520 a.C., Deus usou Ageu para falar 4 vezes ao povo, para dizer que estava insatisfeito com a maneira como o povo de Deus estava considerando Deus. Quando o povo de Deus então volta a trabalhar, Deus ainda vê o que está no coração do povo e vê que o povo está dividido, e que muitos estão achando que aquilo ali não é algo realmente de valor. Deus chama a atenção do povo de Deus para que eles apenas trabalhem. A expressão é ser forte e trabalha. Um determinado dia, eu estava numa sala de aula e os alunos estavam conversando sobre o que é ser santo, sobre fé, e estávamos conversando assim. E os seminaristas todos estavam dando as suas opiniões, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E então o professor entrou e sentou, e um aluno perguntou para ele: professor, o que o senhor acha que é santidade? E ele respondeu numa palavra curtíssima: fazer o que é certo. Define para nós santidade, professor. E ele disse: fazer o que é certo, à luz de Deus, pelo que você conhece Deus, pelo quanto você conhece Deus. Fazer o que é certo. Então a palavra de Ageu ao povo é: ser forte naquilo que você sabe que é certo. Trabalha e levanta esse templo. O resto você deixa por minha conta. Faz o que é certo. Quer ser santo? Quer viver uma vida de santidade? Sabe o que é certo? Faz. Praticamente isso. É uma profecia elucidativa. Faz o que é certo. Se não sabe o que é certo, procura saber, descobre.
Agora, se já sabe o que é certo, então faz o que é certo. Ok? Segunda profecia. Alguém tem alguma dúvida a mais? Alguma contribuição sobre essa profecia? Fique à vontade. Domingo passado vocês falaram tanto? Concreto em cima de que o texto parece tão concreto que riquezas físicas serão trazidas àquele templo. Podemos espiritualizar essa questão relacionada com o Evangelho e a presença de Cristo. Que é uma quando dúvida, fala... eu sei que dependendo da visão escatológica de alguns, eles colocarão isso ainda como aspecto futuro, né? Certo, certo. Os pré-milenistas, principalmente, entendem que isso acontecerá fisicamente, né? Ok. O Diácono Ronaldo está pedindo que, quando alguém for chamar, levante a mão e esperar o microfone por conta da gravação, que tudo está saindo no site, né? Então, as discussões são diferentes, né? Será que podemos considerar que esse trazer todas as riquezas, que esse templo será um templo de riqueza abundante, né? Tendo como parâmetro o templo de Salomão, que era de ouro e de tudo mais. Será que seria assim? Eu diria que não. Arriscaria que não. Arriscaria que a grande riqueza, à luz do que o texto parece dizer, a grande riqueza seria o Cristo. Que a grande e absoluta riqueza, a glória, seria o próprio Cristo. Mais ou menos como alguém citou agora há pouco, que tudo era transitório, mas um dia, conforme essa previsão, essa profecia, um dia seria algo eterno. E o Cristo estaria nesse centro. Aquilo que o templo representava lá no passado, como a presença de Deus e o relacionamento de Deus, um dia seria Cristo, o centro da sua igreja. Que a conclusão parece essa: a glória dessa casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor, nesse lugar darei a paz? É o Cristo. Porque senão nós teríamos de dizer que haveria uma construção de um templo com toda a riqueza de todas as nações, né, depositado, e que a riqueza das nações seria uma espécie de despojo, e que o povo de Deus, de certa forma, usufruiria disso. A minha opinião é que isso não teria importância mais, porque o Cristo habitaria definitivamente no meio do seu povo. E a glória, essa maneira, essa luz, né, esse abalo das nações, seria justamente a entrada do Rei da Glória. À luz do Salmo 24. Por favor, abramos no Salmo 24, versículos 7 a 10. E parece que a grande riqueza seria essa. Pelo menos a milenista que sou, penso que sim. Veja o Salmo 24, versículos 7 a 10. Salmo 24, 7 a 10. Vou abrir aqui e vou ler. Salmo 24, do 7 para frente. Não. É o versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu achei interessante, um autor trabalhou a ideia de levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
De certa forma, o mundo precisa abrir passagem, e abre passagem para que o Rei da Glória entre. Quando nós trabalhamos ou estudamos a ideia da glória, principalmente no Antigo Testamento, quase sempre essa palavra está relacionada ao Messias, a Cristo. Então, essa segunda profecia de Ageu, em linhas gerais, parece querer dizer isso. Pode ser que vocês pensem que essa construção seja pequena aos vossos olhos. Pode ser que, por acharem que é uma construção pequena, o Senhor ficará insatisfeito. Pode ser que até o Senhor nem queira mais estar neste lugar, porque o Senhor estava no templo de Salomão. A resposta de Deus é: não será pela construção. Sejam fortes, trabalhem, não vivam pelo passado, mais experientes, transmitam a experiência aos mais novos. Construam o templo. Vamos até o fim. Lembrem da aliança. Eu estive com vocês em momentos mais difíceis do que este. Façam a parte de vocês. Sejam santos. Sabem o que é certo fazer? Façam o que é certo, para que não sejam julgados pelas próprias consciências, pelo que conhecem, pela palavra. Ok? Vamos lá? Eu nunca os abandonei, e eu não os abandonarei. E mais, eu trabalharei por vós. Levantem o templo, e eu o encherei da minha glória. É uma bela profecia, não é? Uma bela profecia. É uma profecia que leva o homem a não querer ter os pensamentos de Deus, a não julgar os pensamentos de Deus, mas a fazer aquilo que lhe cabe e fazer bem, de acordo com as suas possibilidades. Deus não cobrava uma construção que fosse referência no mundo, porque não seria a construção a referência no mundo, mas seria Ele. Ok? Alguma coisa mais sobre essa segunda profecia que alguém leu no texto, viu, ficou com alguma dúvida talvez, gostaria de tirar esta dúvida? Alguma coisa mais em Ageu 2, 1 a 9? Sim. Então, a profecia sobre o Messias, no caso, seria no versículo 2, 6, quando ele fala assim, diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar. E também no versículo 7, isso é menção a Jesus mesmo? Eu já achava que era, porque ele fala assim no versículo 4, assim, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho a impressão que é a presença de Deus, sei lá, não vejo assim como seria um Messias. Como a presença dele importante é que o Senhor estava ali no meio deles, não importa o tamanho do templo Certo. e a quantidade de pessoas que ali estavam, mas que ele, o Senhor Jesus, Deus, o Senhor estava ali com eles, a presença dele é que era importante. Certo, Seria a isso? presença dele, certo? É o começo, do 6 ao 9, a ideia é que no 9 se completa esse pensamento. Esse pensamento ele começa no 6 e termina no 9, né? A presença do Senhor, e lá no final, quando diz que a glória desta casa será maior do que a da primeira, né? É porque, com o passar do tempo, no tempo de Jesus, o tempo de Jesus foi chamado de plenitude dos tempos. Então, vamos dizer, o estímulo de Deus ao povo de Zorobabel aqui nessa época, tinha a ver com viver bem o presente, porque Deus estava construindo uma grande história, uma grande obra, e que a glória da segunda, ela seria maior do que a primeira, porque nós precisamos incluir a presença do Messias nisso. Porque senão ela seria igual à da primeira, entende? Porque Deus falava com o povo no primeiro templo.
E aqui Deus está dizendo, olha, mas tem uma coisa reservada aqui que vocês talvez não saibam ainda. Isso, agora sim, que é Entende? Senhor Jesus, o Messias que virá. Isso. Então ela começa no 6 e vai terminar lá no 9, possivelmente. Pastor, só uma curiosidade, só complementando o que a Nélia falou, no Messias de Handel, no oratório do Messias, esse é um dos trechos que o Handel coloca lá para relacionar justamente com a vinda do Cristo. Aqui ele usa essa imagem e logo depois ele usa a imagem que fala, não lembro em outra passagem, que fala que Cristo, que o Messias é o fogo do ourives, que virá o desejado das nações. Então é só para mostrar como que a interpretação de que isso aqui é relacionado à vinda do Messias, ela já é bem antiga, até foi retratado em música. Retratado em música, ok? Então é por conta dessa ideia. Ela é uma profecia que ela tem um tom messiânico, ela aponta para algo que está no futuro. Mas a forma como Deus está falando com o povo de Ageu aqui, ela é de uma abrangência grande. Veja que ela começa com a pergunta séria. Por que estão considerando essa obra um nada? Por que estão considerando essa obra desprezível? ênfase nos idosos, que conheceram a primeira obra, e era maravilhosa. Eles são levados, ficam 70 anos. Quando voltam, veem que pelas suas forças não conseguirão levantar um templo semelhante ao antigo. Então, a primeira direção, o primeiro foco é esse. Ei, por que estão considerando nada? Lembrem que eu estive sempre produzindo tudo no meio de vocês, e eu sempre estive com vocês, porque eu sou o Deus da aliança, e eu estou com vocês desde os tempos antigos, e cita a saída do Egito. Ainda mais, eu estarei agora com vocês neste momento. Então a ênfase é: vivam o presente, porque o mesmo Deus de lá de trás sou eu agora. A ênfase não está na construção do templo, está no ato de querer ter a mim no centro das suas vidas de novo. Essa é a ênfase principal. Agora, vocês ainda acham que essa casa não terá a importância como a do antigo? Como a do templo de Salomão? Eu digo que ela terá mais do que teve o de Salomão. Porque eu farei abalar os céus e a terra ainda. E aí eu estou citando lá o Salmo 24, levantar para que entre o Rei da Glória. Olha, casa por casa, essa que vocês estão construindo, o meu filho andará nela. E usa aquela expressão, darei a paz, que é o finalzinho da profecia. Então, se fosse só a reconstrução do templo, o máximo que a gente poderia chegar seria igual ao antigo. Mas o tom messiânico é que o Senhor Jesus estaria ainda aqui. Casa por casa, templo por templo, seriam só construções. Mas é uma ideia, o profeta pelo menos está deixando essa ideia, estava falando de uma paz diferente da que o mundo conhece, estava falando da paz de Cristo. E isso só aconteceu, esse tipo de paz só aconteceu a partir de Cristo. É Ele que diz: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Né? João 14, 27, que dá essa ênfase bem forte, a paz de Cristo. Então, a conclusão que a gente teria dessa profecia seria mais ou menos essa daqui. O desafio dos judeus era muito grande, porque a situação atual era uma situação realmente de desalento em todos os sentidos. Quando o povo de Deus está próximo dele, e sabe que a sua presença está ali, e que as suas promessas são infalíveis, o povo de Deus tem um ânimo novo para continuar a obra que se propôs a fazer. Mas quando Ageu pregou, o povo se sentia sozinho porque percebia ou não percebia Deus agindo nas suas vidas. Precisa levar em conta a escassez toda que estava em Ageu. Foi necessário que o profeta mostrasse que Deus nunca abandonou os seus escolhidos
e que mais uma vez eles poderiam confiar nele. Por isso fica a certeza que mesmo em meio às dificuldades, sempre Deus tem algo preparado em favor dos seus, mesmo em meio às lutas. Há um contraste. Faria abalar céus, terra e tudo. Sim, e tem que lembrar que Deus já tinha feito abalar o Monte Sinai também com Moisés. Então, Né? e em Hebreus já não está falando mais, está falando do contraste entre o Sinai e Sião, né? Então já está falando do Messias mesmo, de Jesus Cristo, né? Exatamente. O desejado das nações. Os desejados das nações, que vem abalar céus, terra e tudo, né? Isso. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Há uma ênfase muito forte, há um messianismo muito forte de fundo aqui. E no decorrer da história, nós vemos que, inclusive nas profecias, nós vemos como elas se desenvolveram ainda em Ageu. E vemos que muitas vezes precisamos refletir, nós também, sobre essa incompletude do relacionamento, ou no relacionamento com Deus. Talvez a maior aplicação da segunda profecia seja essa. Até quando, até onde Deus precisa ficar dizendo, eu estou no meio do meu povo, para que ele confie plenamente nele? O que mais Deus precisa fazer para convencer o seu povo que ele está no meio do seu povo, dirige o seu povo, provisiona tudo o que é necessário ao seu povo, mas ainda houve choro no meio do seu povo? Talvez a aplicação mais simples e para nós como igreja seja essa. O que ainda Deus precisa fazer, precisa dizer, o que mais os pregadores precisam pregar, para que chegue ao nosso coração que o Senhor Deus está no meio do seu povo, agindo o tempo inteiro no meio do seu povo, que a única coisa que ele espera do seu povo é que eles vivam o seu presente, vivam a sua fé, fazendo o que é certo, se sabem o que é certo, fazendo o que é certo, indo até o fim nos seus propósitos. Deus não suportava a ideia daquele povo trabalhando, estar ali trabalhando para o Senhor, mas entristecido, com saudade tão grande do passado que chegava a chorar. Então, ir até o fim nos propósitos é uma aplicação da segunda profecia de Ageu. Viver o seu presente, não olhar para o passado, é uma aplicação do livro de Ageu. E crer que Deus está no controle, fazendo coisas que nós não vemos ainda. Eles não tinham ideia de que esse seria o templo que o Messias andaria nele. Eles não tinham, mas nós temos. Porque nós estamos lendo essa profecia, não no ano 520 a.C., mas no ano 2013. São aplicações para a gente refletir. Que lições podemos tirar da situação do povo em meio à construção? Quantas vezes começamos algo e desistimos antes do fim porque desanimamos? O que temos a dizer sobre a presença de Deus na nossa vida? O que podemos fazer para que as nossas igrejas não desanimem nos seus alvos, com base em Ageu? Alguma contribuição ainda sobre a segunda profecia? Alguma ideia ainda não colocada aqui, que alguém gostaria de pensar? Pois não. Qual seria a ênfase, né, desse significado? Deixa eu buscar aqui. Porque ele diz, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, dentro em pouco,
farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu queria saber o desenvolvimento desse abalar. Qual é o acontecimento desse abalar? O que Deus faria? Por que Deus faria abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, para que a glória dele enchesse o templo? Bom, a tradução do termo abalar aqui tem a ver com tremer mesmo, chacoalhar mesmo, sacudir. Se nós trabalharmos com essa ideia literal, seria um tremor geral. É difícil pensar nisso dessa forma. É difícil pensar que seria um terremoto, né? Mas a expressão abalar, ela tem isso. Há um estremecimento, levar a um sobressalto. Eu mexerei com o mundo, talvez seja. Eu sacudirei a existência, talvez. Mais do que um abalar físico. Não seria, eu vou arriscar uma coisa aqui para deixar uma pulga atrás da orelha, não seríamos nós o instrumento de abalo do mundo? Não seria a igreja a explosão para fazer o mundo sacudir? O que é o abalar? Esse abalar, qual é a instrumentalidade que Deus usaria? Farei abalar os céus e a terra, é forte o texto. Farei abalar os céus e a terra, farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão. As coisas preciosas de todas as nações virão. Se nós ficarmos no âmbito completamente literal, seria, vamos imaginar isso. Um terremoto muito grande, um templo que é este templo aqui, e as nações todas com medo, correm levando os seus tesouros para essa casa. Seria isso. Se fosse isso, aconteceu alguma vez isso? Mais ainda, esse templo existe? Esse templo aqui existe? Não existe mais. Esse templo foi destruído no ano 60 depois de Cristo. Não existe mais. Então, esse abalar os céus e a terra, as coisas preciosas do mundo, encher de glória a casa dele, dar a paz, transcende ao próprio templo, transcende a construção. Esse abalar talvez ainda esteja por acontecer, ou esteja em curso, tenha começado na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo ter vindo, ter dado continuidade quando os apóstolos foram chamados de transtornadores deste mundo. Não lembro se a palavra certa é transtornadores deste mundo, mas é isso que eles foram considerados, os apóstolos. Como a igreja é de uma confissão apostólica, ela nasceu ali de Jesus com os apóstolos e ela é até hoje, seria o instrumento de abalo do mundo. Houve. Seria aquele abalo? Isso, no Cristo, no dia da morte de Cristo, né? Ok? São abalos em curso? São abalos ainda por acontecerem? Quem tem a última palavra?
Irmãos, uma das coisas mais preciosas é saber que nós estamos dentro de um grande e enorme projeto de Deus para, sim, influenciar o mundo, as gerações em que vivemos. E aí, quando eu que sou um defensor da igreja, de uma igreja ativa, de uma igreja vibrante, de uma igreja fazendo a sua parte, eu arriscaria dizer que nós temos participação nisso. Nós temos a condição de poder abalar. Eu estou olhando para o relógio, são 11h15. Sadi, por favor. Acho que concluímos depois da participação da Sadi, por favor. Só confirmar o que o senhor falou, realmente eu creio que o abalar será a pregação do Evangelho, que começou com a igreja e aí está nas nossas mãos agora. A gente abala a comunidade, abala países, né, mediante a pregação do Evangelho, que é a glória, né, de vir, que há de vir, que já chegou entre nós, está entre nós. Né? Então, a profecia de Joel, né, no derramamento do Espírito, e que fala em saraiva, fogo, e a gente não viu nada naquele dia lá, mas eu creio que é a pregação do Evangelho, é a igreja atuante, que numa crescente, né, numa crescente. Eu hoje e os que virão, sempre pegando o Evangelho, abala reinos, né, e num poder de fazer realmente, se fazer conhecido a obra de Cristo, né, que foi o auge e a volta dele, né, que vai ser o fechamento de tudo. Então, sem dúvidas, eu creio que o abalar é a pregação do Evangelho agora. Ok. Bom, se for assim, como a Sadi está falando, as coisas preciosas não serão ouro, diamante, prata ou outras coisas, serão vidas daí. Se for assim, serão vidas. As coisas preciosas do mundo serão vidas. Ok, vamos com cuidado, estamos analisando, olhando para um texto de 520 a.C., um texto que, no primeiro momento, queria levar o povo apenas a voltar a trabalhar, viver bem o seu presente, fortalecer os seus propósitos e terminar o templo. Aqui me parece que dentro da profecia apenas está dito algo que Deus estava planejando, que não era nem para eles entenderem, porque dificilmente eles entenderam isso. Agora, você entende isso hoje. Temos tempo? Então, reverendo, achei interessante a questão do abalo, porque no Apocalipse aparecem vários abalos também, tentando chamar a atenção das nações para a obra, né, de Deus. Né? No Apocalipse acontece aqueles, não só em relação às duas testemunhas, mas também a estrela que cai do céu, indiretamente são abalos também que chamam a atenção para Cristo, né? Para o Evangelho também. Né? Ok. Acho que tem mais um pedido aqui do microfone, meu irmão. Que bom. Tá bom. O irmão, acho que é aqui. Não, é que talvez o abalo também esteja configurado lá no Novo Testamento com os seguidores de Cristo e a propagação do Evangelho, quando é dito, quem são esses que estão virando o mundo de cabeça para baixo? Esse é um grande abalo, né? Isso mesmo. Os apóstolos foram chamados desses seres incomodativos, eles incomodaram muito o mundo e viraram o mundo de cabeça para baixo. Eu caminho nessa direção, irmãos, como nós andamos até aqui. Eu acho que nós podemos fugir do aspecto literal da coisa. Esse templo já não existe mais, esse templo foi derrubado. O templo que existe hoje é um templo que não pode ser derrubado, que é o que foi construído em Cristo, que tem a pedra angular Cristo no centro. E por conta disso, essa profecia tem uma aplicação para hoje. E aí, concluamos essa aula pensando o que são as coisas preciosas, então, que o Senhor fará voltar para o centro. E vamos atrás das coisas preciosas, então. Eu também acho que são as vidas. Vamos orar, meus irmãos? Feche os seus olhos por um instante, então. Coloquemos a nossa vida na presença de Deus. Poderoso, grande, eterno Deus, eu fico feliz de ler uma passagem como essa e ver como o Senhor se preocupou em instruir o seu povo num momento crítico, porque o povo estava sofrendo
restrições por causa de uma vida que levava, o Senhor corrige através da profecia de Ageu, os chama de volta ao trabalho, eles voltam. Mas no meio do trabalho desanimam, porque levam em conta a construção em si, e não o grande fato de voltar a construir uma casa para o Senhor. O Senhor os anima, diz que algo que não está no entendimento deles daquela época ainda aconteceria, e parece fazer uma menção à igreja aqui, a nós hoje. Se for assim, nós estamos incluídos na profecia de Ageu, como aqueles que ainda seriam usados para abalar o mundo. E se for dessa maneira, ajuda-nos na missão que temos. Eu sei que este mundo já foi abalado muitas vezes, de diferentes formas. E como foi citado aqui, no dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, tremeu a terra. E depois tremeu de outras formas, com os apóstolos virando o mundo de cabeça para baixo. E muitas vezes esse mundo foi abalado, verdadeiramente reinos foram abalados pela fiel pregação, alguns pagando com as suas próprias vidas. E como conclusão de tudo, nós estamos aqui, membros de uma igreja que ainda quer abalar o mundo com a pregação fiel do Evangelho. Ajuda-nos neste propósito, Deus, para que possamos dar continuidade ao projeto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.